De maior investimento nos últimos tempos a um cara que não rendeu. E agora com a lesão grave ficando de fora do Vasco praticamente aí nos próximos jogos, próximos 2 jogos. O que aconteceu com o Palácio? Porque ele não rende no Vasco. A gente vai falar sobre isso e da lesão que ele teve. Foi detectada hoje. Vamos falar também sobre Thiago Rodrigues. Cadê o Batman da colina? Cadê o homem que salvou no primeiro turno? O que é que está acontecendo, meus amigos? A gente vai falar sobre isso, vamos fazer uma pequena análise sobre ele e também vamos trazer informação sobre a aprovação da LERJ do projeto de lei que estabelece anistia para as torcidas organizadas e pode fazer a Força Jovem voltar à bancada do Vasco. Então isso e muito mais, a partir de agora, você já sabe, sobe a vinheta! Salve, salve, torcedor vascaíno, salve minha galera do Comenta Léo, saudações vascaínas, aquele abraço para você que curte, compartilha, que se inscreve no nosso canal, que deixa seu comentário, que tá sempre junto com a gente, muito obrigado. Vocês são o principal combustível para que este canal esteja no ar, hein? E para você que tá chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo, eu sou o Léo, aqui é um lugar de informação, opinião, análise, tudo que envolve o Vasco tá aqui. Se você quiser reclamar também, se você quiser falar que o jogador fulano de tal é ruim, você pode falar aqui também nos comentários. Enfim, seja muito bem-vindo ao Comenta Léo Vascaíno. É um prazer tê-lo junto com a gente e muito obrigado. Você pode nos ajudar a chegar a 7 mil inscritos, né? Estamos chegando. E se você nos ajudar, eu ficarei muito grato aí. É a nossa meta até o início de outubro. Vamos falar de Vasco. Antes de trazer as informações do Vasco, o Sub-17 tá jogando agora, nesse momento que eu tô gravando. Até o momento que eu tô gravando, tá 2-0 pro Vasco contra a equipe do Flamengo. Clássico em São Januário. Os meninos da colina estão aí rendendo. Estrela já fez o seu gol. Olha, foi aprovado na LERJ, na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, o projeto número 6.118/2, que estabelece a anistia das organizadas que estavam proibidas de entrarem nos estados, né? Isso agora era uma reivindicação das 4 maiores organizadas do Rio de Janeiro, para que pudessem voltar e que fosse, como eles dizem, né? Eles mesmos dizem, que punam o CPF e não o CNPJ, né? É o que eles dizem aí, e agora vai para a sanção aí do governador do Rio. Se ele vai sancionar a situação ou se ele vai barrar essa situação aí envolvendo as organizadas, pode ser a volta da Força Jovem, que já tem aí quase 10 anos aí sem poder voltar à bancada, né? Força Jovem que a galera sempre cobra aí que volte, que chegue firme nas cobranças do Vasco. Então pode ser aí um bom avanço para o Vasco com a volta da Força Jovem, né? Força Jovem que esteve envolvida naquele fatídico episódio, né? Que se não fosse eles ia acontecer uma coisa pior lá em Joinville. Olha, vamos falar de Palácios porque o Vasco divulgou hoje, né, pela manhã, quem me acompanha nas redes sociais sabe disso, quem tá lá no grupo do membro, inclusive, vire membro, porque lá no grupo de membro tem bolão, você pode ganhar alguns brindes, você lá pode participar da live junto comigo aqui, da live de membros, então você vire membro, tá baratinho, tá com desconto aí da equipe do YouTube, você pode virar membro, participar do nosso grupo, bater um papo, receber as informações em primeira mão, conversar com a gente, e entrar ao vivo junto comigo aqui no Comenta Léo Vascaíno. Porque a gente trouxe essa informação lá, o Vasco informou por meio de assessoria que o meia Carlos Palácios, o Carlitos Palácios, passou por uma ressonância magnética que detectou aí uma lesão na coxa direita do jogador chileno. O jogador deve ficar fora aí nos próximos jogos porque vai passar aí por período intensivo de recuperação para lesão, fisioterapia e muito mais. Léo, quanto tempo o Palácios vai demorar para voltar? Volto a dizer, como eu já disse em outras lesões, o Vasco não divulga o DESP do Vasco, né? Há muito tempo não divulga o tempo de recuperação dos jogadores. Mas ele deve entrar em processo aí que nem os outros, né? Dioturnamente para voltar a treinar no Vasco. Lembra que na sexta o Vasco não treina, mas geralmente quem está contundido vai lá na sexta no CT para treinar. E sobre ele, eu tenho que dizer uma coisa. Sou um cara que quando o Carlos Palácio veio, eu fiquei muito feliz porque eu acompanhava ele no Chile, era um baita jogador, era tido como uma das joias da La Roja, lá da equipe do Chile, sendo elogiado por grandes jogadores, mas cara, o que é que acontece com o Palácios, Léo? Primeiro,
Primeiro, a solidão que ele pegou lá no Chile. Aí muita gente vai dizer, é frescura. Não é frescura, isso é uma coisa séria, né? É questão mental também, que precisa ser fortalecida. É um jogador que já teve aí na época do Inter, ficado no Chile, não voltado, e muita gente perguntando, cadê o Palácio, cadê os Palácios, que não queria voltar para o Brasil, que queria ficar no Chile. É um cara que nitidamente não se adaptou ao futebol brasileiro. Havia uma expectativa que o Vasco recuperasse ele, mas ele não conseguiu. Infelizmente, o Carlos Palácio, pelas últimas declarações que ele deu, pela forma que ele vem se portando, e agora com essa lesão, que obviamente não é culpa dele, só demonstra o seguinte: foi um mau negócio do Vasco, sim, pela forma que o jogador não consegue se adaptar ao futebol brasileiro. Infelizmente, da forma que o Palácios está, só vai conseguir render no seu país. E eu fico com muita... eu falo infelizmente porque é um jogador de muita qualidade. Quem acompanhou ele no União Espanhola sabe que o Palácios hoje que joga no Brasil não chega nem o cheiro do Palácio que era no União Espanhola. Mas infelizmente é um jogador que vive nessa questão, né? De precisar ter um convívio, de ter a questão mental um pouco mais fraca, que isso é sério, tem sido trabalhado. Pessoas próximas dizem que o Palácio já faz esse tratamento desde quando estava no Inter, por ser um cara que viveu muito com algumas condições precárias, viu amigos morrerem aí quando morava no Chile, mas infelizmente o desportivo não funcionou, o desportivo não andou. Léo, ele pode render? Pode, porque é um jogador que joga bola, mas enquanto o seu mental não estiver focado na bola, ele não vai render. Infelizmente não vai render. E eu falo isso com muito dor porque eu esperava muito do Carlos Palácio, esperava numa volta por cima do Carlos Palácio, por a torcida do Vasco ser apaixonada, mas também tinha um imenso, vamos dizer, temor de que desse errado e a torcida fosse pra cima dele, ele não ia aguentar, e foi o que aconteceu. Léo, a torcida tá errada? Não. Léo, o Palácio tá errado também? Não. Acho que foi uma falta de time no momento e faz com que o jogador agora esteja aí, né, escanteado, infelizmente, pelo Vasco da Gama. Mas vamos falar de outro jogador que vem muito abaixo, que é o Thiago Rodrigues, o Batman da Colina. O que é que está acontecendo com o Batman da Colina? Começou o ano numa insegurança, muita gente falava, alguns erros, tomou um frango lá no jogo contra a equipe fez um pênalti bobo no jogo contra a equipe do Volta Redonda, e aí a galera começou a questionar, depois virou o cara das grandes defesas, o cara que inicia a Série B de uma forma grandiosa, o cara que salvava os resultados do Vasco. Chegou muita gente a dizer, por causa do Thiago o Vasco não perdeu alguns jogos. Mas o que é que está acontecendo? Falhando muito. E isso eu só tenho uma coisa a dizer. Isso tem a ver com aquilo que tá aqui, ó. O time do Vasco hoje, ele caiu de produção vertiginosamente, cara. Infelizmente, a gente vê os caras tomarem gols bobos, e essa é a maior irritação do torcedor do Vasco, é a forma que o Vasco toma gols. E o Thiago Rodrigues está envolvido nisso. Tem tido muita dificuldade para cair, muita gente até falando aí que ele está um pouquinho acima do peso. Não sei, esse é o peso que ele já vejo ele desde a época do CSA, mas tá faltando algo, tá faltando liga. Os principais jogadores do Vasco no final, na primeiro turno, Quinteiro, Anderson Conceição, o próprio Thiago Rodrigues não conseguem render. O Raniel, que mesmo não sendo o primor que fazia gols, enfim, é um Vasco que parece que esqueceu de jogar, e quando vai para fora de casa esquece mais ainda. Não há uma explicação para falar assim, olha, o Thiago Rodrigues está ruim por isso. Mas o que eu digo é o seguinte: infelizmente, o Batman da Colina só confirma aquilo que a gente falou aqui no início do ano, quando o Vasco estava bem. Esse time do Vasco, infelizmente eu digo, será um time que pouca gente vai ser aproveitada subindo para a Série A. Se for para a Série B, é a mesma coisa. Dá para aproveitar um ou dois. Mas não tem como, cara. É um time que precisa de um salto de qualidade muito grande se subir para a Série A e quiser coisas maiores. Aquele abraço, tamo junto e até a próxima.